Vou começar falando então das dúvidas mais frequentes que os meus pacientes que estão em quimioterapia têm. Uma delas então é em relação à alimentação. Doutora, posso comer de tudo? A resposta é sim e não. Bom, vamos pensar. Eu estou agredindo o seu corpo com medicamentos que são uma forma de sobrecarga para o seu corpo. Alguns vão ser eliminados pelo fígado, outros vão ser eliminados pelo rim. Então faz sentido eu pensar em oferecer para o meu corpo uma alimentação que é saudável, fácil de digerir e que agrida menos a sua saúde. Então, não faz sentido, por exemplo, você estar fazendo uma quimioterapia e comer um alimento muito gorduroso, com pouco nutriente, uma pizza, por exemplo, com 4 queijos. Então, é um alimento gorduroso, não tem tanto nutriente quanto a gente precisa. Então, não é que eu vou te proibir de comer o que você quer, mas eu vou te orientar que é um momento único em que eu preciso ajudar, você precisa ajudar o seu corpo. Então, uma alimentação balanceada, equilibrada é fundamental. É óbvio que a gente extrai prazer da alimentação. Mesmo as pessoas mais restritas e disciplinadas, eu, por exemplo, eu tenho meus momentos em que também eu me dou ao prazer, né, deleite de poder usufruir de uma alimentação que não seja saudável, mas que eu goste. Então, de vez em quando eu como uma pizza, uma lasanha, um alimento que não é tão saudável, mas que é delicioso. Então, tá tudo certo, mas no dia a dia a gente tem que priorizar os alimentos que são mais saudáveis. Aquilo que você está acostumado a comer, então posso comer pimenta, posso comer carne de porco, você está acostumado, não vejo problema. Mas também com uma ressalva que seu corpo está diferente, então ele vai aceitar os alimentos também de forma diferente e esteja atento a isso. Muitas vezes eu vou te orientar a retirar a lactose. Por quê? Porque na idade adulta a gente não digere bem mais a lactose do leite e derivados. Então isso é uma tendência do organismo e quando a gente se vê diante de algum desequilíbrio, e a quimioterapia obviamente é um desequilíbrio, alguns esquemas vão deixar o organismo mais propenso a ter diarreia, eu vou orientar que você retire a lactose. Então a minha sugestão de antemão é que você prefira os laticínios sem lactose. Outra coisa que os pacientes me perguntam, posso comer alimentos crus e manipulados fora de casa? Bom, um cuidado que a gente tem que ter a mais é com a procedência do alimento. Então, se é um lugar que você está acostumado a alimentar, um restaurante, algum lugar que seja já da sua confiança, ok, mas o ideal é que a gente saiba a procedência, quem que lavou. Então, se for consumir esses alimentos crus, mal cozidos, com casca, por exemplo, o ideal é que seja feita a higiene em casa, de preferência. A gente não garante a qualidade da limpeza dos alimentos fora de casa, então a gente fica mais susceptível mesmo à infecção no período de quimioterapia. Bom, outra pergunta muito frequente é: posso trabalhar? E meus pacientes me perguntam muito isso. Quem vai dizer se faz sentido trabalhar nesse momento é você. Eu entendo o trabalho como um pilar importante de sustentação do bem-estar emocional das pessoas. Quando você sai para trabalhar, você deixa de lado os seus problemas para cuidar do problema dos outros e isso, mentalmente falando, é muito saudável. Então, no primeiro ciclo, eu acho muito válido você primeiro sentir e sentindo aonde que o tratamento vão ter mais sintomas, quantos dias, como é que isso vai ser compatível com uma atividade de trabalho. Se você tem um trabalho que te permite um planejamento, por exemplo, os 2, 3 dias que eu tiver mais indisposto, eu vou deixar de lado, é o ideal. Eu, por exemplo, como médica, atendendo os pacientes, eu não tenho essa flexibilidade. Então, é muito do que você faz do seu trabalho e o quanto você tem de parceria dos seus colegas de trabalho, do seu chefe, da sua empresa que trabalha, enfim. Então, isso é uma decisão que a gente vai tomar em conjunto. Eu vou sempre te estimular a manter o máximo possível a sua vida o mais normal possível, porque eu realmente acredito que isso seja um fator positivo para o seu equilíbrio emocional. Mas isso a gente vai individualizar e eu estou, obviamente, sempre à disposição para a gente conversar sobre isso, porque cada caso é um caso. A outra pergunta que as pessoas me perguntam é sobre atividade física. Se pode praticar. Não só pode, como deve. Atividade física é altamente recomendada durante o tratamento oncológico. E parece estranho, às vezes os pacientes chegam para mim e falam: Cristina, mas eu estou muito cansada, eu estou com muita fadiga, que é um efeito muito comum. E é justamente quanto mais cansado, mais fadiga, que a atividade física ela tem um efeito maior. E aí, vocês vão imaginar que não é a atividade física que você tem a concepção. Qual que é a concepção? Você vai ficar na esteira 30 minutos, fazer 10, 15 repetições. É completamente diferente
para você que está em tratamento oncológico. Então, nós vamos ter que ter uma orientação específica, mas de antemão eu já te digo que esquece tudo que você pratica ou você tem como concepção de atividade física. E no tratamento oncológico, a gente está falando assim, 5 minutos, 1, 2 vezes por dia, 3 repetições de cada exercício. É completamente diferente. É essa atividade física que eu estou falando nos momentos mais sintomáticos. Por que isso? Reduz a fadiga, reduz náusea, reduz depressão. Então, a atividade física, ela é muito bem-vinda. Reduz também a perda da massa muscular, que a gente vê com o tratamento. Então, isso é um assunto muito importante. Outra coisa que as pessoas me perguntam é: eu preciso usar máscara? Bom, a quimioterapia vai de fato diminuir a sua imunidade. Não necessariamente você precisa sair usando máscara por aí. A maioria das vezes, as infecções são dos germes que moram no nosso corpo. Então, a gente tem ali uma variedade de vírus, bactérias, fungos morando na gente. E quando a nossa imunidade cai, existe um desequilíbrio entre o nosso sistema imunológico e essa flora aí toda que vive na gente. A maior preocupação quando eu falo em relação à imunidade nem é do outro, imunidade que a gente vai adquirir do outro. Mas é claro que a gente tem que ter o bom senso, que é a palavra de ordem. Então tem uma pessoa gripada, ou tô num ambiente muito fechado, que não circula, a gente pode usar. Você não vai me ver te orientando a sair de casa de máscara ou chegar no hospital de máscara. Mas se você se sente mais confortável assim, tá tudo bem. Você fique à vontade, mas não é uma recomendação que eu vou te dar. E eu vou te estimular a manter as suas atividades de vida, aquilo que te preenche, que te dá prazer. Então, encontrar com a família, encontrar com filhos, com netos, com amigos, na igreja, porque isso é o que te abastece e te faz suportar as dificuldades que você vai passar, porque sem dúvida esse é um período de muitas dificuldades. Então, com todos os cuidados em relação a pessoas que vão estar doentes, né? Você vai ter todo esse cuidado, mas eu não vejo por que se isolar disso, se abster disso, se é justamente aquilo que é o que nos abastece. Outra dúvida: vou perder meus cabelos? Essa é uma dúvida bem comum, porque existe um estigma que o paciente que está em quimioterapia, ele está vomitando, está magro e está careca. Apesar da gente ter modernizado demais o arsenal terapêutico na oncologia, muitos esquemas de químio ainda cursam com alopécia, que é o nome médico para perda de cabelo. A alopecia ela pode ser total, aqueles regimes de quimioterapia que perde todos os pelos mesmo, sobrancelha, ou pode ser parcial, perder parte dos fios. Esse é um ponto muito sofrido e para cada um isso vai ter um impacto negativo maior ou menor. Hoje a gente já conta com dispositivos que amenizam a perda dos cabelos, uma touca que colocada na cabeça antes, durante a quimioterapia, que resfria o couro cabeludo. Ela não é indicada para todo mundo, depende do esquema de quimioterapia, de quanto tempo que é a sua sessão. Isso vai ser conversado com você. Tem outras soluções também, a gente tem uma modernidade muito grande de prótese capilar, peruca e várias formas da gente lidar com isso. Sem dúvida é um momento triste, principalmente para nós mulheres, isso tem uma importância muito grande, não só na nossa aparência, como também o paciente que está sem cabelo, todo mundo sabe que ele está fazendo tratamento. Então a gente fica exposto. Algumas pessoas preferem ficar mais quietinhas, outras já saem colocando no Instagram, então cada um lida com esse momento de uma forma muito única e nós temos que respeitar isso e tentar achar uma solução para cada paciente. Outra pergunta muito comum também é em relação às mulheres, a gente está falando aí de estética, você pode fazer as unhas, né? Você pode fazer algum procedimento estético também. Unha pode fazer, a gente não deve tirar as cutículas, na verdade ninguém deve tirar as cutículas, porque é a proteção da nossa unha. Nós somos mulheres, somos vaidosas, acabamos fazendo isso, mas a gente não deve fazer isso. Se você está em tratamento oncológico, então toma mais cuidado com relação a risco mesmo de infecção, conversa com a sua manicure para ela afastar a cutícula, tirar o mínimo possível, ou de preferência nem tirar. Mas é importante que você mantenha a sua rotina de cuidado com você mesmo, porque isso garante um bem-estar, a gente se sente bem, para mulher isso é muito importante, a gente cuidar da gente mesmo. Cuidados com a pele. Muitas vezes a quimioterapia faz a pele ficar manchada com mais facilidade. Então o sol tem que tomar muito cuidado. Então não é que vai fazer mal, mas é estética. Então uma mancha pode aparecer, uma pinta ficar mais escura. Então o protetor solar é obrigatório, mesmo que você esteja só andando na rua, não esteja exposta ali no sol, mas na área exposta é fundamental passar protetor solar. Outras perguntas relacionadas à estética
em relação a fazer algum tipo de micropigmentação ali, por exemplo, na sobrancelha, desde que seja feito por um profissional responsável, cuidadoso, eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, porque alguns pacientes, como eu disse, vão perder os pelos, perder sobrancelha, e isso garante a nossa identidade, o nosso bem-estar, então eu não vejo problema. Mas também não vamos exagerar nesse momento. Nós mulheres sabemos como que esse universo pode ser muito amplo. Botox, preenchimento, lasers e coisas mais agressivas, nesse momento não recomendo. Vamos deixar só o essencial mesmo, né? E se hidratar bem. A gente pode conversar sobre a hidratação, colágeno, produtos de limpeza, produtos de hidratação, que são mais pertinentes nesse momento do tratamento. E depois que o tratamento acabar ou tiver alguma pausa, a gente está liberado para fazer todos esses procedimentos, tá? Eu comecei a falar aqui sobre essa questão de saúde, estética, e uma conversa muito importante que eu tenho com meus pacientes é sobre os suplementos. Muitas vezes o paciente esquece de contar pra gente que está usando algum suplemento. Eu tenho o hábito de perguntar, mas às vezes os pacientes até esquecem, porque isso é tão inocente, né? Um suplemento, alguma coisa do tipo que os pacientes esquecem. Mas é muito importante que durante a quimioterapia, alguns suplementos, eles são proibidos. Por quê? A quimioterapia, ela age através do estresse oxidativo das células. E se você usa suplementos que são antioxidantes, por exemplo, ômega 3 em altas doses, vitamina E, vitamina C, vitamina A e outros também antioxidantes, mas esses são os principais, você pode atrapalhar o mecanismo de ação da quimioterapia. Nem sempre, mas a gente precisa de conversar sobre isso. Então, não é para utilizar nenhum desses suplementos sem o meu conhecimento, sem o conhecimento do seu oncologista. Isso está documentado na literatura e nem todo mundo sabe disso. Eu sou muito favorável ao uso de suplementos, uso alguns suplementos, a gente pode conversar sobre isso mais para frente, mas durante a quimioterapia, os dias de quimioterapia, isso não é recomendado. Mais para frente, em outro momento, a gente retoma e conversa sobre isso.